Desde que nossos ancestrais olharam para o céu noturno e se perguntaram: o que são aquelas luzes? A humanidade tem sido movida por um desejo insaciável de compreender o universo e nosso lugar nele. Essa curiosidade cósmica é o motor da ciência, uma força que nos impulsionou das cavernas às estrelas. Não é apenas sobre acumular fatos, é sobre a jornada, a busca por respostas que redefine quem somos e o que é possível. Cada nova descoberta, cada passo adiante, foi construído sobre os ombros daqueles que ousaram questionar o que era tido como certo. Em momentos cruciais da nossa história, experimentos ousados, às vezes simples na sua execução, mas monumentais nas suas implicações, despedaçaram crenças que pareciam inabaláveis. Essas experiências não foram apenas testes de hipóteses, foram atos de rebeldia intelectual contra o dogma e a ignorância. Elas abriram portais para novas realidades, revelando que o universo é muito mais estranho, mais belo e mais complexo do que jamais imaginamos. Estes não são apenas contos de laboratório, são as épicas batalhas da mente humana em sua busca pela verdade. Hoje, vamos viajar no tempo e no espaço para testemunhar alguns desses momentos decisivos. Por trás de cada um deles, encontramos uma história de coragem, de genialidade e, por vezes, de um profundo sacrifício pessoal. O impacto desses experimentos ressoa através dos séculos, moldando o mundo moderno de maneiras que muitas vezes nem percebemos, desde a luz que ilumina nossas casas até a tecnologia que nos conecta. Então, apertem os cintos. Nossa jornada pelo tecido da descoberta científica começa agora. Imagine a Itália do século XVI. Um mundo governado não apenas por reis e papas, mas pelas ideias de um filósofo grego que viveu quase 2000 anos antes, Aristóteles. Ele ensinou, e todos aceitaram, que objetos mais pesados caem mais rápido que os mais leves. Parece lógico, não é? Intuitivo. Mas a ciência não se contenta com a intuição. Ela exige provas. E um homem, Galileu Galilei, estava prestes a colocar essa verdade à prova. A lenda nos leva ao topo da famosa Torre Inclinada de Pisa, um palco dramático para um confronto entre a tradição e a observação. Galileu, um professor rebelde com uma mente afiada, desafiou séculos de dogma. A história conta que ele subiu aqueles degraus, carregando não apenas duas esferas de pesos diferentes, mas o peso de uma revolução científica em seus ombros. Diante de uma multidão de professores e estudantes céticos, ele as soltou. Por um instante, o tempo pareceu parar. As duas esferas, uma pesada e uma leve, caíram juntas, lado a lado, em uma dança gravitacional perfeitamente sincronizada, atingindo o chão no mesmo instante. O som do impacto ecoou não apenas na praça, mas através dos corredores da história. Aquele simples ato demonstrou uma verdade fundamental sobre a natureza. Na ausência de resistência do ar, todos os objetos caem na mesma velocidade, independentemente de sua massa. Foi um golpe devastador na física aristotélica e um pilar para uma nova forma de pensar. Galileu nos ensinou que a autoridade não vem de textos antigos, mas da experimentação e da observação direta do cosmos. Décadas mais tarde, um jovem chamado Isaac Newton pegaria essa tocha, usando as descobertas de Galileu para formular suas leis do movimento e da gravitação universal, descrevendo a dança das maçãs e dos planetas com a mesma linguagem matemática. Vamos avançar alguns séculos para a França do século XIX. A humanidade havia domesticado o vapor, iluminado cidades com gás, mas ainda acreditava em algo que hoje nos parece magia, a geração espontânea. A ideia de que a vida poderia surgir do nada. Ratos de trapos sujos, vermes da carne em decomposição, micróbios da poeira. Era uma crença antiga, profundamente enraizada.
Mas um químico chamado Louis Pasteur suspeitava que a vida, mesmo a vida microscópica, só poderia vir de vida pré-existente. O desafio era como provar isso. Para resolver esse mistério, Pasteur projetou um dos experimentos mais elegantes da história da biologia. Ele usou frascos com um gargalo longo e curvo, como o pescoço de um cisne. Ferveu um caldo nutritivo dentro deles, matando qualquer micróbio presente. O ar podia entrar e sair livremente pelos gargalos. Então ninguém poderia dizer que ele estava privando o caldo do princípio vital do ar. No entanto, a curva do pescoço agia como uma armadilha, capturando as partículas de poeira e os micróbios que viajavam no ar, impedindo que chegassem ao caldo. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. O caldo nos frascos de pescoço de cisne permaneceu perfeitamente claro, estéril, livre de vida. Mas quando Pasteur quebrava o pescoço de um dos frascos, ou o inclinava para que o caldo tocasse a poeira presa na curva, em poucos dias o líquido se tornava turvo, fervilhando com o crescimento de micro-organismos. A prova era irrefutável. A vida não surgia do nada. Ela era transportada pelo ar. Essa descoberta não apenas fundou a microbiologia, mas nos deu o conceito de germes, a pasteurização, as vacinas e os princípios da asepsia que salvaram, e continuam a salvar, incontáveis milhões de vidas. Voltemos um pouco no tempo, para a Londres da era vitoriana. Uma cidade de névoa e fuligem, onde as noites eram iluminadas por chamas bruxuleantes de gás e velas. Naquela época, a eletricidade era pouco mais que uma curiosidade de salão, uma faísca estática, ou talvez o choque de uma enguia elétrica. Era uma força misteriosa, aparentemente sem utilidade prática. Mas um homem, filho de um ferreiro e com pouca educação formal, Michael Faraday, via algo mais. Ele sentia uma conexão profunda e invisível entre as forças da natureza, especialmente entre a eletricidade e o magnetismo. Na época, sabia-se que uma corrente elétrica podia criar um campo magnético. Era o princípio por trás do eletroimã. Faraday, com sua intuição genial, se perguntou: se a eletricidade pode criar magnetismo, será que o magnetismo pode criar eletricidade? Ele passou anos em seu laboratório na Royal Institution, pacientemente tentando responder a essa pergunta. Enrolou fios, moveu ímãs, tentou todas as configurações imagináveis, enfrentando falha após falha. Muitos teriam desistido, mas a convicção de Faraday na unidade da natureza era inabalável. Finalmente, em 1831, veio o momento eureka. Ele descobriu que não era a mera presença de um ímã que importava, mas o seu movimento. Ao mover um ímã para dentro e para fora de uma bobina de fio de cobre, ele induziu uma corrente elétrica a fluir no fio. Ele havia convertido o movimento em eletricidade. Era a indução eletromagnética. Esse dispositivo simples, um ímã e uma bobina, foi o primeiro gerador elétrico da história. A partir daquela dança invisível entre um campo magnético e um fio, nasceu a promessa de um mundo novo, um mundo de luz, poder e conexão instantânea, o mundo que habitamos hoje. Nossos outros heróis usaram laboratórios, frascos e bobinas, mas o laboratório do nosso próximo cientista era o mais vasto de todos, o próprio universo, contido inteiramente dentro de sua mente. Estamos em 1905, em Berna, na Suíça. Um jovem funcionário de um escritório de patentes, chamado Albert Einstein, estava prestes a realizar uma série de Gedankenexperimenten, experimentos mentais, que abalariam os alicerces da física de Newton, que reinava há mais de 200 anos. Ele não precisava de equipamentos, apenas de sua imaginação prodigiosa. Uma das perguntas que ele se fez, desde a adolescência, era: o que eu veria se viajasse montado em um raio de luz? De acordo com a física da época, ele deveria ver uma onda de luz congelada no espaço,
estática ao seu lado. Mas as próprias equações da luz, formuladas por James Clerk Maxwell, diziam que isso era impossível. A luz, por definição, sempre se move na velocidade da luz. Era um paradoxo, uma contradição no coração da física. Para a maioria seria um beco sem saída. Para Einstein foi um ponto de partida. Essa e outras experiências mentais, como imaginar relógios em trens em movimento e pessoas caindo de telhados, o levaram a uma conclusão revolucionária. Se a velocidade da luz é constante para todos os observadores, não importa o quão rápido eles se movam, então algo mais deve ser relativo: o próprio espaço e o próprio tempo. O tempo pode desacelerar, e o espaço pode se contrair. Espaço e tempo não eram o palco fixo e absoluto que Newton imaginava, mas um tecido dinâmico, o espaço-tempo, que podia ser distorcido pela matéria e pela energia. Essa ideia, nascida da pura imaginação, é a teoria da relatividade, e sem ela, tecnologias que usamos todos os dias, como o GPS que depende de correções relativísticas, simplesmente não funcionariam. Galileu, Pasteur, Faraday, Einstein. Como a ciência avança, não apenas adicionando conhecimento, mas, crucialmente, desafiando o senso comum e derrubando as verdades confortáveis do passado. Cada experimento foi um ato de coragem que nos forçou a ver o cosmos, e a nós mesmos, sob uma nova luz. A beleza disso tudo é que essa jornada está longe de terminar. A tapeçaria cósmica ainda tem inúmeros fios para serem desvendados. Agora, eu peço que você use sua imaginação, assim como Einstein usou a dele. Pense nos mistérios que ainda nos cercam. O que é a matéria escura? A energia escura? Existe vida em outros mundos? Como a consciência emerge da matéria inanimada? Imagine os experimentos, talvez ainda nem concebíveis para nós, que um dia trarão as respostas. Imagine os futuros Galileus e Pasteurs que, neste exato momento, estão em garagens, universidades ou simplesmente olhando para o céu noturno, questionando tudo. A próxima grande revolução científica pode estar acontecendo agora, em um laboratório silencioso em algum lugar do mundo, ou talvez, apenas talvez, esteja começando a tomar forma dentro da mente mais incrível que conhecemos, a sua. A curiosidade que moveu esses gigantes da ciência é a mesma que pulsa em cada um de nós. Não a perca. Questione, explore, pois o próximo experimento que mudará o mundo pode ser o seu. O cosmos espera.